Mais uma vez a paz. Queria convidá-los a acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor, que está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 14 a 18. Deus já tem enchido o nosso coração. Amém? Glória a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito. Portanto, diz assim a palavra do Senhor: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial, diabo? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois como o santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separam-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas imundas, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, capítulo 7, versículo 1, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Senhor Jesus, mais uma vez, nos debruçamos diante da Tua palavra. Ó Deus de amor, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós possa ser percebido por nós, com perdão dos nossos pecados. Incendeie este lugar com o poder do Teu Espírito. Se há alguém ainda que está despercebido, distante, com o corpo aqui, mas a mente e o coração em outro lugar, que pelo poder do Teu Espírito, graças à obra de Jesus Cristo na cruz, possa haver um rebuliço nesse lugar, e que em nome de Jesus todas as escamas possam cair, e que haja liberdade para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Continuamos na caminhada do crescimento. O tema dessa noite é as duas partes do santuário. A história da humanidade é dividida em duas grandes partes. A primeira parte está antes de Jesus Cristo. A segunda parte depois. Na primeira parte da história antes de Jesus, Deus decidiu revelar-se ao homem através de um povo que descendeu de Abraão. Depois do pecado comprometer a história do homem, Deus então instituiu uma pequena nação. Não foi a nação mais poderosa, não foi a nação mais inteligente, não foi a nação mais rica, mas uma pequena nação que nasceu de um homem e de forma muito modesta foi ganhando corpo, ganhando número de pessoas e cresceu. Esse povo foi liderado por muitas pessoas. Muita gente comandou o povo de Deus. E o comando se deu de várias formas. Dentre tantos líderes que liderou o povo de Deus antes de Jesus Cristo, existe um de elevada importância que foi Moisés. Deus ensinou ao povo, através de Moisés, diversas coisas.
Dentre elas, a maneira que Deus habitaria no meio do povo. Deus criou uma estratégia para morar junto com o povo. É como se Deus desse uma forma específica para habitar na minha casa. Eu não vou perguntar, mas se alguém perguntasse a você, você deseja que Deus habite no meio da sua casa? Você deseja que Deus comande os teus sonhos? Você deseja que Deus cuide dos seus filhos? Você deseja que Deus dê a você direções santas, prósperas, abençoadoras? Obrigado, Vanessa. Então, é como se Deus chegasse até você e dissesse: olha, a partir de hoje, para eu habitar no seu coração e na sua casa, no seu povo, você então deverá agir assim, assim e assim. No caso do povo de Israel, não foi algo muito mirabolante. Para habitar no meio do povo, Deus apenas requereu que o povo construísse pequenas tendas, pequenos tabernáculos, santuários de fácil movimentação, santuários, tendas que não custavam muito. Deus ensinou através de Moisés para que o povo então criasse barracas, pequenas barracas, para que nessas barracas Deus pudesse habitar. Com o avanço da história, o povo prosperou. E no governo do rei Davi, houve uma grande organização para que no reino de Salomão, o povo tivesse condição de construir um templo, uma coisa mais elaborada. Então, é como se Deus falasse assim: o importante é vocês criarem um lugar para que eu possa estar. Porque quando vocês criarem um lugar, eu vou me apresentar a vocês neste lugar. E neste lugar eu vou dar as ordens, eu vou dar a direção a vocês. É como se houvesse uma cabine que Deus se adentrava para dar as orientações para o povo caminhar. E como o povo prosperou, no governo de Davi, nações foram conquistadas, muito dinheiro, muita riqueza entrou no governo, o exército se fortaleceu, então o povo teve estrutura para construir algo melhor. Então Deus consentiu, Salomão aprovou a ideia, e sob o governo de Salomão, o povo de Israel construiu um grande templo. Aprendemos com a palavra de Deus que Deus habitava nesse templo. Não que ele estava preso ao templo, ou não que antes do templo Deus estava preso ao tabernáculo ou à tenda. A verdade é que Deus, desde os primórdios da sua caminhada com o povo, ele resolveu escolher um lugar específico para habitar. Gravem isso. Deus escolhe lugares específicos para habitar. Deus poderia habitar no meio do deserto, mas não. Deus pediu para que o povo criasse uma pequena tenda, para que dentro da tenda ele pudesse habitar. Falar de santuário é falar de lugar específico. Falar de santuário é falar de um lugar que tem um endereço, que tem uma história, que tem características próprias. Na história, depois de Jesus, na segunda parte da história, Deus deu continuidade à maneira de manifestar-se ao homem. Ele continua habitando em santuários. No entanto, esses santuários que Deus habita hoje não são feitos com lonas, não são feitos de tijolos, não são feitos de alvenaria. Esses santuários que Deus habita hoje são feitos de carne, nervos e ossos. A maneira de Deus continua sendo reproduzida, mesmo depois de Jesus. Só que ao invés de Deus habitar em tendas, hoje Deus habita em pessoas. Em Atos
capítulo 17, versículo 24, o texto nos diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e é o Senhor da terra, e Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita no lugar físico, no lugar criado pelo homem. Deus habita dentro do homem. O único lugar específico que Deus pode estar é no coração do homem. Nós não podemos clamar, meus irmãos, para que Deus invada a nossa casa, se Deus primeiro não invadir o nosso coração. Não podemos consagrar o ambiente do nosso trabalho ao Senhor, se primeiro não consagrarmos o ambiente da nossa mente e do nosso coração. Deus não habita em lugares que nós criamos. Você sabe que a sua família é composta por sua vontade. Em algum momento, com a permissão de Deus ou não, você se casou, você constituiu uma casa, vieram os filhos, mas o fato de você ter construído a sua casa não significa que Deus vai habitar ali, porque a família ainda, por mais que seja um plano de Deus, é construção do homem. Deus só pode encher a sua família, por exemplo, se encher o teu coração primeiro, porque Deus não habita em lugares feitos por nós. Deus não pode habitar, exceto o coração do homem. Quando o Paulo está tentando explicar isso aos Coríntios, ele diz, no capítulo 3, versículo 16 da primeira carta: vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito Santo habita em vocês? Dois aspectos o texto nos traz quanto ao santuário. Aí você vai encontrar sentido no nosso tema, porque há duas partes no santuário que eu e você precisamos cuidar. Se você quer ter uma vida cheia do Senhor, Deus precisa estar aí. E para Deus estar aí, você há de convir, pelo poder do Espírito Santo que opera em sua palavra, que nós precisamos cuidar de duas partes. A saber, o corpo e o espírito. Você pode repetir comigo? Corpo e espírito? Corpo e espírito. Por isso, nessa noite, eu quero dar importância a esses dois termos. Se eu e você, como santuário, queremos deixar Deus muito à vontade, que o próprio Espírito Santo ocupe todos os cômodos do santuário, que somos nós, precisamos cuidar do corpo e do espírito, porque o Paulo vai dizer, no primeiro versículo do capítulo 7, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e de tudo o que contamina o espírito. Quando o apóstolo Paulo fala do corpo, ele está falando do pecado que é exercido no corpo. Inclusive, podemos nos arremeter ao capítulo 6 do 1 aos Coríntios, quando Paulo fala sobre a prostituição. Um pecado que é externo, visto, percebido. Quando Paulo fala do Espírito, ele está falando de uma coisa mais interior, de uma coisa que está no nosso coração, na nossa mente. Paulo está dizendo que o pecado tem como campo de atuação o homem exterior e o homem exterior, interior e exterior. Diante disso, ele vai nos ensinar que nós precisamos santificar o corpo, santificar o espírito. A partir dessa análise, convido então você nessa noite a refletir sobre esses dois aspectos. Primeiro aspecto: cuide bem do teu espírito. O que mais tem ocupado a sua mente e o seu coração? Para cuidar bem do nosso espírito, nós precisamos considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, o nosso espírito precisa diariamente de alimento de qualidade. O teu espírito, se você está interessado em ver a glória de Deus como santuário do próprio Deus, se você quer que essa promessa de Deus habitar em você e inundar a tua realidade seja real para você, em primeiro lugar, exercite
cuide diariamente da tua alimentação espiritual. Porque, em primeiro lugar, a primeira parte do santuário que precisa ser cuidada, zelada, amparada, desenvolvida, é a tua espiritualidade. E a tua espiritualidade requer, necessita, suplica todos os dias um alimento. E eu pergunto a você, qual alimento você tem comido espiritualmente? E, meus irmãos, alguma coisa nós estamos comendo. Precisamos nos perguntar. Esqueça o aspecto físico. Responda para si mesmo qual foi o alimento substancial que você comeu antes de chegar a esse tempo, nessa última semana. Responda para si mesmo qual foi o último alimento que fez de você uma pessoa mais forte nesses últimos 7 dias. Será que o nosso espírito está se contaminando com as impurezas do mundo, ao invés de comer o banquete que o Espírito Santo prepara para mim e para você todos os dias? Não nos esqueçamos, meus irmãos, que a nossa vitalidade espiritual, a nossa força espiritual, o poder do Senhor emanando de nós, saindo de nós, se dará à medida que nós nos alimentarmos espiritualmente. Então, se você é um santuário de Deus, você precisa cuidar da sua alimentação espiritual. Quantos dizem, eu estou me sentindo desanimado? Quantos dizem, eu estou desinteressado? Quantos dizem, eu não tenho encontrado mais ânimo para as coisas de Deus? Meus irmãos, quantos não estão aqui porque não têm mais encontrado disposição para estar aqui? Meus irmãos, quantos estão anêmicos, fracos, espiritualmente, porque faz tempo que não colocam uma boa canja, um bom arroz, boa batata, um bom alimento espiritual. E por isso estão desanimados, irmãos. Essa semana eu falei com uma família da igreja. Eu falei, e aí, família? Que saudade de vocês. Por onde vocês andam? Tirou aí 3 meses e foi para o Japão? Sumiu de todos os lugares. Onde vocês estão? Nós estamos aí caminhando, levando a vida. Eu disse, mas estão em alguma igreja? Estão vivendo o Evangelho de Jesus? Vocês estão se alimentando? Não, faz muito tempo que a gente não vai na igreja. Eu falo, e aí? Vai deixar-se prostrado mesmo? Os seus sonhos, sua vida, o plano que Deus tem para você? O que nós estamos comendo espiritualmente? O nosso espírito precisa do alimento diário. Como o tempo está correndo muito rápido, em segundo, o nosso espírito precisa de lugares arejados e de boas companhias. Precisamos nos perguntar em quais ambientes temos levado o nosso espírito. Precisamos nos perguntar o que temos ouvido, lido, visto e assistido. Porque se por um lado nós precisamos de alimento substancial para aguentarmos essa longa caminhada espiritual, nós precisamos, em segundo lugar, levar o nosso espírito a lugares arejados, a lugares edificantes. Será que o seu espírito só tem visto maldição, derrota, morte e desgraça? Será que o teu espírito não tem andado com as pessoas erradas? Será que ao invés de caminhar com pessoas da vida, da luz, da salvação, que edificam, que te fazem bem, você não está só andando com pessoas desanimadas, destruídas, impuras, pecadoras, rebeldes, idólatras?
Porque o texto diz antes do versículo do capítulo 7 que não tem como um espírito estar forte se associando diariamente com a idolatria, com o pecado, com a morte. Então, em segundo lugar, o teu espírito precisa estar acompanhado de pessoas que trazem vida. E eu lhe pergunto, como está a tua relação com aqueles que dão vida, que transmitem vida? O nosso espírito está andando em lugares arejados, em boas conversas, tem orado com quem, quando, aonde, por quê? Como é que está o teu espírito? Há quanto tempo faz que você não se reúne com a sua casa, com seu amigo, com seu melhor amigo, com seu irmão, com seu ministério, para tratar de coisas espirituais? Cuidar do espírito significa levar o nosso espírito a lugares arejados, ventilados, que nos fazem bem. Às vezes, nosso ambiente de trabalho faz um mal para o nosso espírito. Talvez no ambiente de trabalho só escutamos palavrões. É o dia todo palavras que dão nojo, de maldição. Talvez você está vivendo num ambiente que só se fala de adultério, de prostituição, de sexo, pornografia. Talvez você está num ambiente que só fala mentira. Você chega em casa explodindo de tanta mentira e falsidade que você recebeu no trabalho. Talvez você chegue em casa exausto, indisposto, porque você traz tanta lama do trabalho, que o que você precisa é ter o teu espírito arejado, ventilado, renovado. Você tem que respirar algo novo. Você precisa pegar a palavra de Deus, pegar um livro, ler alguma coisa, ver um vídeo, conversar com alguém, orar com alguém. Talvez você chegue em casa dizendo assim: olha, minha esposa, ore por mim. Meu filho, coloque a mão sobre o pai e interceda por mim, que hoje foi um dia difícil. Cuidar do espírito é levar o espírito a lugares arejados, onde você se recompõe. Quantos de nós estamos respirando essa fumaça, inalando essa fumaça contaminada? Diariamente precisamos, meus irmãos, diariamente precisamos levar o nosso espírito a lugares para edificação. Precisamos desfrutar da companhia de pessoas que estão cheias da graça do Senhor. Muitos estão com o espírito fraco porque só inalam a fumaça contaminada do mundo. Terceiro e último, o nosso espírito precisa de exercício. Depois de entender que o nosso espírito ele precisa de um alimento substancial, de palavra, de oração, meditação, intercessão, precisamos de alimento, porque sem o alimento a gente vai ficando fraco, até que a gente senta e não anda mais. Nada para nós tem mais interesse a não ser o ego, o dinheiro, o trabalho e o prazer. Sem o alimento nos enfraquecemos. Depois de entender isso, entendemos então que nós precisamos de levar o nosso espírito a lugares arejados, lugares que possamos respirar um ambiente melhor. Eu não posso ficar 7 dias, não sei quantas mil horas, apenas respirando o ar poluído do mundo. Eu preciso ventilar o meu espírito, eu preciso de um ar novo, eu preciso de edificação e renovação. Depois disso, em terceiro, nós precisamos exercitar o nosso espírito. Meus irmãos, à medida que recebemos o alimento espiritual, precisamos imediatamente exercitar o nosso espírito. Talvez você, como eu, não seja um nutricionista, mas sei que você sabe, porque eu também sei, que precisamos queimar algumas calorias diariamente. A pessoa que só recebe alimento e não gasta caloria começa a ter problemas. Espiritualmente precisamos fazer exercícios. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, o exercício nos traz saúde. Tem muita
muita gente espiritualmente que está obeso, indisposto, precisa ir na padaria a 100 metros de casa, não consegue ir. E não é por falta de alimento. Eu não sei quantos anos você está sentado num banco como esse, ouvindo ministrações acerca da palavra do Deus eterno. Eu não sei quanto tempo você já está estudando a Bíblia. Eu não sei se você já domina muitas coisas da Bíblia. Eu não sei se você já tem decor o regulamento que rege a nossa comunidade espiritualmente. Eu não sei qual é a tua capacidade de conversar, dialogar sobre as coisas de Deus. Mas olha, o que eu lhe faço agora é a seguinte pergunta: como você tem gastado tudo que você tem recebido? Está cheio aí? Está com a palavra carregada em seu coração? A terceira coisa que eu destaco quanto ao Espírito é que nós precisamos exercitar a nossa vida espiritual, porque senão a gente começa a ficar obeso. É por isso que temos aprendido na escola bíblica discipuladora, todas as manhãs de domingo, a maneira de obedecermos à missão de Cristo. Porque se nós não exercitarmos, nós adoecemos. Meus irmãos, abram seus ouvidos. Se nós não exercitarmos a vida espiritual, nós vamos ficar doentes. Cedo ou tarde nós sentiremos os sintomas. Não tem mais interesse para conversar com ninguém sobre a igreja. Não quer nem saber de orar mais. Oferta, dízimo, está fora da minha prioridade. E para a igreja, mesma conversa de sempre. É como se uma pessoa olhasse para o prato e falasse: de novo, arroz, feijão, batata e carne? Porque a pessoa está tão cheia, não consegue mais nem pegar direito o talher, de tanto que tem comido. E a comida que é tão saudável traz enojo. A pessoa com facilidade fica enojada, não consegue mais nem olhar para o prato. Sabe depois quando você sai da churrascaria? Lembra, irmão? Quando você foi na churrascaria? Comeu. Deve ter pecado. Comeu. Você viu o valor e falou: eu vou comer mesmo. Aí depois que você comeu, sai uma carne nova. E chega outra carne nova. Você fala: essa eu não posso deixar passar. Não é uma carne tão fácil de se ter acesso. Aí você come, mas você vai socando em você mesmo. Aí quando você está assim, estupefado de tanta comida, aí vem a sobremesa. A sobremesa daquele jeito, mas aquela caloria equilibrada, aquele pudim de chocolate com brigadeiro, umas coisas assim diferentes, que você fala: como é que fizeram isso? E você olha para aquilo e você fala: não posso ir embora sem comer isso, nunca mais vou ver isso, nunca mais vou fazer isso nunca mais vai ser feito, eu preciso comer isso agora. Então você come. Aí você sai da churrascaria e na porta você percebe que tem um office boy, um motoboy, com umas 10 marmitas para entregar para os trabalhadores que estão trabalhando do lado da churrascaria. E quando você sente aquele cheiro de marmita, uma comida caseira, bem feita, a cozinheira caprichou tanto, uma comida de alto valor nutricional, você vê aquele cheiro de comida feita na hora, mas você começa a ter um negócio diferente no estômago, você fala: meu Deus, eu não aguento mais sentir o cheiro de comida, porque eu não estou aguentando mais, é muita comida. Irmão, espiritualmente, você pode chegar nesse estado. Leva muito a sério isso. Não aguento mais falar sobre o pequeno grupo. De novo essa conversa de interceder por doentes. De novo essa conversa de santidade. De novo. Para com isso. Eu já ouvi isso nos meus longos 4 anos de ministério. Pessoas dizendo assim: olha, eu vou ficar uma semana longe da igreja porque eu preciso respirar um pouco.
o que eu penso é: está obeso. Está obeso. Primeira coisa, um bom alimento. Segunda coisa, lugares arejados. E terceira coisa, exercícios espiritualmente. Conclusão. Destaco a segunda parte. Cuide bem da parte de fora. Parte de dentro, o espírito. Parte de fora, o corpo. Aí é a pergunta que eu faço para terminar a nossa reflexão. Como você tem cuidado da segunda parte do santuário de Deus? Como você tem cuidado do seu corpo? Não se esqueça que o seu corpo é o santuário de Deus. Não se esqueça que quando Paulo disse somos santuários do Deus vivo, ele estava falando do corpo e do espírito. O nosso corpo é o instrumento de manifestação da glória de Deus no mundo. É através do nosso corpo que cumprimos a vontade de Deus. É através do nosso corpo que anunciamos as boas novas de Jesus. É através do nosso corpo que ensinamos o valor do amor, do perdão, da misericórdia, da santidade. É através do nosso corpo que elevamos o nome do Senhor. É através do nosso corpo que as nações veem a nossa adoração ao Senhor. Sem o corpo, o Espírito volta para Deus, como diz Eclesiastes 12. Jesus precisou de um corpo para estar aqui e para que os homens, os filhos dos homens, olhassem e vissem a glória de Deus. Jesus precisou ser encarnado. Então Paulo está dizendo que nós precisamos dar muito valor no nosso corpo. Como está o teu corpo físico? Meus irmãos, estou falando de forma literal mesmo. Não é metafórica, não. Como está o teu corpo físico? Que você leve essa palavra quanto ao teu espírito bem acomodada no teu coração. Cuide da sua alimentação espiritual. Procure lugares adequados e exercite-se espiritualmente. Mas agora, para concluir, eu quero chamar a tua atenção para que você pense como você tem cuidado do teu corpo. A segunda parte do santuário é o corpo. Os irmãos sabiam que diversas fontes apontam consensualmente que as principais doenças do Brasil, as que mais matam, são classificadas da seguinte maneira. Primeira, a doença que mais mata no Brasil, ou as doenças que mais matam, todas elas estão relacionadas ao aparelho circulatório, sabia? Então, derrame, hipertensão, infarto, etc. Todas essas doenças estão relacionadas ao aparelho circulatório. E essas doenças são fulminantes. Não é à toa que fulano morreu do quê? Infarto fulminante. Sabe o que acontece com a pessoa antes de passar pelo derrame, pela hipertensão, pelo infarto? Existe um percentual que os motivos são genéticos, componentes, relações genéticas. Ou seja, meu pai foi assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, então eu tenho um pouco de favorecimento para ter um infarto, ou uma hipertensão, ou um derrame. O percentual explica que é aspecto genético. Mas você sabia que o alto percentual das doenças relacionadas ao aparelho circulatório é por causa da alimentação? Sabia que os hábitos de vida determinam se a pessoa vai acelerar a sua permanência aqui, ou o fim de sua permanência aqui no mundo, ou se vai viver mais? Sabia que os hábitos de vida, por exemplo, descanso, lazer, férias,
Esses hábitos determinam se as doenças relacionadas ao aparelho circulatório vão acelerar ou vão diminuir o seu ritmo. Aí poderíamos citar o fumo, a bebida. E um dos componentes determinantes para as pessoas terem doenças no sistema circulatório também é atividade física. Estresse, ansiedade. Então, em primeiro lugar, nós percebemos que a doença que mais mata no Brasil, dentre alguns outros elementos, elas acontecem porque não se há uma boa alimentação, porque não se há atividade física regular, porque não se há hábitos de vida saudáveis, como descanso, lazer e férias, e porque se há muito estresse. Como é que está a tua alimentação? Como é que estão os hábitos da sua vida? Tem descansado? Tem tido lazer? Tem tirado férias? Como está a tua vida quanto à atividade física? É feita regularmente ou não? Só corre quando o cachorro avança. Como está a tua vida emocional? Só anda estressado? Puxa, só anda com os nervos à flor da pele. Não chega perto de mim que dá choque. Em segundo lugar vem o câncer. Os mais conhecidos é o câncer de pele, de mama, pulmão, próstata, etc. E os motivos são componentes genéticos, alimentação, hábitos de vida, e dependendo do câncer, fumo, outras coisas. Mas interessante que as pesquisas mostram que muitos contraem o câncer porque não comem direito e porque não têm hábitos de vida saudáveis. Não viaja, não descansa, não tem lazer, só vive estressado, o câncer é potencializado e desenvolvido. Meus irmãos, aí depois tem as doenças respiratórias, diabetes e vai. Eu não vou me alongar nisso. O que eu quero dizer a você que precisamos cuidar da casa de Deus. Precisamos cuidar do santuário de Deus, que é o nosso corpo. Eu queria desafiar você a pensar sobre a tua alimentação, sobre a atividade física, sobre os hábitos da sua vida e sobre a tua vida emocional. Para que nós oremos e concluamos a nossa reflexão, a segunda parte que eu queria que você soubesse é que a palavra de Deus dá muita importância quanto a como você trata do seu corpo. A palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo é o que Deus usa para manifestar a sua graça e a sua glória. Em nome de Jesus, meus irmãos, considere algo de muito valor para a sua vida: a sua alimentação, o seu exercício físico diário, os seus hábitos de vida, a sua vida emocional, porque isso também determina se você honra ou não honra a Deus. Você pode estar sendo um mau testemunho por causa dos hábitos que você tem, excesso de trabalho, indiferença quanto à alimentação, não toma água, por isso está suscetível a contrair doenças sérias. E isso vai ser mau testemunho, porque Deus, no Antigo Testamento, sobretudo, destaca que a longevidade, o tempo de vida, determina a glorificação de Deus em nosso corpo ou não. Tanto que o próprio salmista diz que quando a bênção do Senhor está sobre nós, nós temos longos dias de vida. E habitarei na casa do Senhor, como diz o salmista, por longos dias. Nós precisamos dar testemunho também através do nosso corpo e da saúde do nosso corpo. Posso ouvir um amém? Amém. O que os irmãos acham? Nós fazemos um grupo de caminhada aí 3 vezes por semana aqui na igreja. Saímos daqui e andamos uns 5 quilômetros. Já pensou que coisa abençoada, irmão? Quanto tempo faz que você dá uma caminhada? Está meio travado aí, se balançar muito, quase que percebe que está aí com uns barulhos meio estranhos aí nas juntas aí. Tem que esticar esse nervo aí. Como é que está o seu hábito de vida? Tem tirado para descansar? Como é que está isso aí?
O nosso corpo é o santuário de Deus. Amém. Queria orar com você. Vamos orar, meus irmãos, porque essas duas partes precisam ser bem gravadas no nosso coração. Não quero que você considere apenas a primeira parte espiritual. Quero muito que você considere também a segunda parte física. Feche seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Quero convidar você para que você fique em pé nesse momento, por gentileza. Vamos orar ao Senhor para terminar essa reflexão e vamos reconhecer o privilégio que nós temos de habitar junto do próprio Deus, uma vez que Deus habita em nós. Queria que você arrumasse os cômodos da sua casa pelo poder do Espírito Santo. Quais áreas estão desorganizadas, com muito lixo? Você, como santuário, está precisando de uma reforma? Lembre-se que você precisa de alimento espiritual, bom alimento espiritual e de bom alimento físico. Eu preciso cuidar do que eu estou recebendo todos os dias, espiritualmente e fisicamente. Em segundo lugar, você precisa andar em lugares arejados para que o teu espírito seja renovado. Faça um estudo muito sério quanto à tua agenda semanal. Quanto tempo você está gastando em lugares poluídos? Ah, pastor, eu não posso deixar de estar lá. É claro que não. Até porque não podemos sair do mundo onde nós estamos. Mas eu queria perguntar se você está separando tempo para cuidar do teu espírito. Qual foi a última vez que você tomou um bom ar? Qual foi a última vez que você foi renovado espiritualmente antes de chegar nesse lugar? Em terceiro lugar, você precisa abrir teu coração e exercitar, colocar em prática tudo que você está ouvindo aqui. Ah, meus irmãos, não saia deste lugar deixando essas palavras no canto da sua vida, mas coloque as palavras que você ouviu na agenda da sua vida. E quanto ao santuário de Deus, esse santuário que todo mundo está vendo aí, como é que está, meu irmão? Está cuidando? Como é que está a sua alimentação? Está comendo verduras? Está comendo fruta? Ou só está batendo a sede com coca? Meus irmãos, a palavra é muito séria. Paulo diz: purifique e cuide do vosso corpo, porque esse corpo que está aí diante de você, em você, é o templo do Senhor. Deus habita aí também, meu irmão. O teu testemunho, ele se dá no mundo físico e não no mundo espiritual. Não estou aqui dividindo a palavra em dois aspectos, espiritual e nutricional. Nós estamos falando sobre vida com Deus. Cuide do teu espírito e cuide do seu corpo. Faça grupos se for necessário, para caminhadas, para corridas. Exercite-se, viva com longevidade, com qualidade. Seja um exemplo. Cuide dos seus filhos na sua velhice. Cuide dos seus netos na sua velhice. Cuide da herança que Deus tem dado a você, que são os teus filhos. Para isso, cuide do seu corpo. Meus irmãos, a palavra de Deus nos exorta. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, nós estamos desconsiderando parte do que Deus tem nos ensinado. Nós somos a casa de Deus e precisamos cuidar. Leve a sério os hábitos de qualidade. Descanse, passeie, gaste tempo com a família, porque isso é espiritualidade. Pai de amor, nós terminamos essa reunião. Ah, Deus, conscientes que precisamos cuidar do nosso espírito.
Deus, pode ser que há nesse momento alguém entre nós que está espiritualmente cansado, não tem mais disposição para caminhar. Pode ser que há entre nós pessoas enfadadas, não querem dar mais nenhum passo espiritualmente. Em nome de Jesus, traga renovo. Pode ter pessoas entre nós que já está cansada, pessoa que já está indisposta a ouvir porque já está